Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Nesta liturgia, somos brindados com uma leitura do primeiro livro dos Reis, em que Elias, fugindo da rainha Jezabel, que quer matá-lo, chega até o deserto, senta-se à sombra de um junípero e pede para si a morte. Não sou melhor que meus pais. Tira a minha vida, Senhor. E deitando no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: Levanta-te e come, levanta-te e come. Ele abriu os olhos, viu junto à sua cabeça um pão assado, um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come, levanta-te e come, teu caminho é longo, caminho longo. E com a força daquele alimento, Elias andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus, que também é conhecido como Sinai, o mesmo monte onde Moisés havia recebido a lei. Agora Elias vai se encontrar com o Senhor naquele monte e o Senhor estará presente numa brisa suave. Suave, sim, diz o Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. E este mesmo Salmo diz: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Elias foi salvo por um anjo. O anjo não deixou Elias se acomodar. E o anjo lhe ofereceu um pão, mas ele tinha que se levantar primeiro. Levanta-te e come. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, levanta-te e come, levanta-te e come, teu caminho é longo, caminho longo. É um cântico de comunhão. Levanta-te, quer dizer, sai do pecado para a graça. Isso se faz no sacramento da confissão. Come, entra em comunhão com Jesus no sacramento da Eucaristia, porque o nosso caminho é longo e precisamos de um alimento sólido, forte. O pão que Elias comeu já prefigura o pão eucarístico. Na segunda leitura, tirada da carta aos Efésios, São Paulo dá diversas exortações aos cristãos. Não contristeis o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste pelo nosso pecado. Além de ser contristado, o Espírito pode ser extinto. São Paulo fala: não extingais o Espírito, em outro lugar. Podemos interpretar que se contrista o Espírito pelo pecado venial e se extingue o Espírito pelo pecado mortal. Um e outro devem ser combatidos. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Este selo, que é o Espírito Santo, Jesus fala dele quando se refere ao pão da vida. Trabalhai pelo alimento que perece, alimento este que o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o marcou com o seu selo. O Filho recebeu o Espírito Santo, que lhe dá poder de fazer milagres, entre eles o milagre de entregar-se sob a aparência de pão em nosso favor. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós e toda espécie de maldade. Sede bons mutuamente, sede misericordiosos,
Perdoai-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor. Bonito isto, né? Ele poderia dizer também, vivei de amor. E poderia acrescentar, morrei de amor. Que o amor seja a causa e a razão de ser da sua vida e seja também a causa da sua morte. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Isso é uma linguagem litúrgica, cultual. Dizia-se que um sacrifício era agradável a Deus quando a fumaça da vítima queimada era um perfume que o Senhor cheirava e do qual ele se agradava. Cristo ofereceu-se ao Pai assim, como um sacrifício de suave odor, vítima pura, santa, sem mácula, pela nossa redenção. Devemos imitar Jesus na sua oblação, porque Ele nos amou até o fim. O Evangelho de hoje refere-se à primeira leitura. Melhor dizendo, a primeira leitura é que prenuncia o Evangelho de hoje. Jesus está na sinagoga de Cafarnaum e já iniciou o sermão do pão da vida. O povo pede, dá-nos sempre deste pão. E Jesus revela que este pão é Ele mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Bem, aí os que estão na sinagoga e que caminharam tanto para ver Jesus, uma vez que tinham presenciado o milagre da multiplicação dos pães, se escandalizam e começam a murmurar. Esta murmuração contra Jesus lembra a murmuração dos hebreus no deserto, tantas vezes ocorrida. Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então ele pode dizer que desceu do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Crer em Jesus, que equivale a ir a Ele, é uma graça atual, é um empurrão sobrenatural que o Pai dá. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem vem a Jesus, pela fé, ressuscitará no dia final. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Jesus, quando fala de vida eterna, fala no presente e não no futuro. Quando ele fala de ressurreição, aí ele fala no futuro. Porque a comunhão com Jesus já é aqui na terra a vida eterna, ainda de forma oculta, ainda em germe, mas presente. Quando esta vida eterna se transforma em glória, estamos diante de Deus face a face. Mas o estado de graça aqui na terra já é um germe do estado de glória no céu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aquele pão alimentava, mas não para sempre, não impedia a morte. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Quem recebe o sacramento da Eucaristia nunca morre? Eu diria que, para quem comunga dignamente, devotamente, amorosamente, a morte não merece esse nome, porque a morte será a passagem da vida para a vida. Isso não merece ser chamado morte. Por mais que seja dolorosa e angustiante, já perdeu o pavor do desconhecido, do medo. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, atenção, é a minha carne. Agora Jesus foi longe demais. Dada para a vida do mundo. Primeiro ele falou de crer, de ir a Ele. Agora ele fala de uma coisa mais corpórea, a sua carne. E que esta carne será dada
para a vida do mundo. Jesus vai se oferecer como vítima em nosso favor. Portanto, a Eucaristia, além de ser um alimento, como alimento ela é um sacramento, em que Cristo se dá a nós com seu corpo, sangue, alma e divindade, além de ser um sacramento, ela é um sacrifício, porque Jesus, que se dá a nós como alimento, aqui neste altar, antes, se oferece ao Pai como vítima. E a mesma carne que ele ofereceu um dia no Calvário e que nós reapresentamos no altar na Santa Missa, é a carne que nós comungamos. Portanto, a Eucaristia é sacramento, chama-se comunhão, e ela é também sacrifício, chama-se missa. Além de ser sacramento e sacrifício, a Eucaristia é presença. Quando você já comungou, acabou o sacramento. Quando o padre já terminou a missa, acabou o sacrifício. Resta a presença de Jesus no tabernáculo. Jesus Cristo está realmente, de dia e de noite, presente no altar, esperando que cheguem as almas, ansiosas, ferventes, para o visitar. Sacramento, sacrifício, presença. Tudo isso é Eucaristia. Mas os judeus estão escandalizados. Primeiro, porque Jesus disse: eu desci do céu. Depois, porque ele diz que ele vai dar a sua carne a comer. E por último, porque ele não vai voltar atrás. Quando alguns se afastarem, ele vai perguntar aos discípulos: também quereis ir com eles? Como quem diz: eu não estou brincando. A Eucaristia é o centro da nossa fé. Se alguém não quiser aceitar a verdade dessas palavras que parecem duras, que vá embora. Mas a Eucaristia não é um apêndice. A Eucaristia é a própria vida da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia. Assim dizia uma encíclica com esse nome, Ecclesia de Eucaristia Vivit, do Papa São João Paulo II. Queremos, portanto, caminhar um caminho longo até onde está Deus, como fez Elias. Obedeçamos ao anjo, tenhamos devoção especial pelo nosso anjo da guarda. Levantemo-nos pelo sacramento da confissão e comamos porque esse alimento celeste nos dará força na caminhada. Pão a gente come todo dia. Convém que a comunhão também seja diária, com a condição evidente de nós estarmos levantados, ou seja, em estado de graça. Provai e vede quão suave é o Senhor. Toda vez que eu me aproximo da Eucaristia, seja para adorá-la como presença, seja para entrar em comunhão com ela como sacramento, seja para celebrá-la e oferecê-la como sacrifício, eu sinto ao mesmo tempo uma grande alegria de poder ter este mistério tão perto e uma grande pena de haver tanta gente que desconhece isso tudo. Não podemos deixá-los na ignorância. Temos que oferecer a quem não conhece este pão vivo descido do céu, oculto, mas real, realmente presente sob as aparências do pão e do vinho. Que Maria Santíssima, que nos deu este pão, nos torne dignos de recebê-lo e nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima.